Olá pessoal, boa tarde. O nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo de hoje está no capítulo 17, Sede Perfeitos, item 3, o Homem de Bem. Vamos aos nossos estudos? Mas aí a gente começa o Evangelho lendo assim: o homem de bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade na sua maior pureza. Se interroga a sua consciência sobre os próprios atos. Pergunta se não violou essa lei, se não cometeu o mal, se fez todo o bem que podia, se não deixou escapar voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem do que se queixar dele. Enfim, se fez aos outros aquilo que queria que os outros fizessem por ele. Ué, mas o homem de bem não é aquele que acorda de manhã cedo, enfrenta o transporte cheio, paga seus impostos em dia, não rouba, não mata ninguém, não faz mal a ninguém? Essas pessoas não são as pessoas de bem, que pagam suas dívidas, né? Não andam corretamente, não tem nome sujo. Ué, mas como é que pode isso? Voltando aqui para o nosso evangelho, vamos reler. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade na sua maior pureza. Se interroga a sua consciência sobre os próprios atos, pergunta se não violou essa lei, se não cometeu o mal, se fez todo o bem que podia, se não deixou escapar voluntariamente uma ocasião de ser útil e se ninguém tem do que se queixar dele. Enfim, se fez aos outros aquilo que queria que os outros fizessem por ele. Então, a questão aí é muito mais do que aquela visão material que nós temos. Vocês viram? O homem de bem não é aquela pessoa que acorda cedo, é aquela pessoa honesta, que trabalha, que não pratica crimes, nunca matou, nunca roubou ninguém. Só que o Evangelho, como o Evangelho sempre é igual a trabalho. Ele nos convida a trabalhar a nossa mente. Ele nos convida a passarmos do plano material e pensarmos também nas causas espirituais. Vejam bem, quando no Evangelho a gente encontra o tal questionamento: se ninguém tem do que se queixar de nós, nós sempre nos queixamos do outro, não é verdade? A gente sempre aponta um defeito, sempre tem alguma falha, fulano é isso, fulano é aquilo. Ah, eu não gosto da atitude de A, de B ou de C. Mas e as minhas atitudes? Eu paro para pensar quem sou eu, como eu ajo diante das pessoas e das situações. O que eu penso? Se eu fiz todo o bem que podia, Santo Agostinho dá uma dica interessante para a gente. No final do dia, para que a gente, ao se recolher para o sono, antes de fazermos as nossas preces, também pararmos e pensarmos como foram as nossas atitudes no decorrer daquele dia. De que forma eu agi? Eu fui correto comigo mesmo? Fui correto com o próximo? São coisas que a gente precisa parar e pensar, né, gente? Será que eu fiz todo o bem que poderia ter feito? Quantas vezes na rua alguém nos pede um auxílio e a gente se esquiva, não é verdade? Muitos de nós ainda temos essas dificuldades. No ambiente de trabalho, na família, a pessoa pede um favor para a gente, pede um segundo favor, e de repente a gente fala assim: pô, tá demais. Fulano está pedindo demais, está me explorando. São coisas para a gente parar e perceber no que a gente precisa melhorar no nosso interior. E olha, sempre temos o que reparar. Outro detalhe interessante para a gente pensar: Jesus tem sido meu guia e modelo? A gente faz até uma pausa, né?
para analisar. Nos embates do dia a dia, a gente tem colocado, e se fosse Jesus que estivesse aqui nesse momento, nessa situação, como é que ele agiria? Como seria? Isso já ajuda a gente a pautar o nosso caminho de uma forma melhor. Concordam? Jesus está sempre conosco, mas nós estamos com ele? A gente sempre sabe disso, desde novos a gente ouve, Jesus está no meio de nós. E Jesus nos afirmou que estaria conosco para todo sempre. Lembram? Mas nós estamos com ele. A gente sempre quer que Jesus esteja com a gente, nos ajudando, nos amparando, mas estar com ele é nós nos afinizarmos com a faixa vibratória dele. E esse esforço a gente anda empreendendo? Ah, mas como é que a gente faz para estar na faixa vibratória de Jesus? Temos a resposta imediata? Temos. Basta que a gente siga o seu evangelho, seu código de conduta. O que Jesus espera de nós? A gente pode fazer uma lista grande. Que nós sejamos caridosos, que nós sejamos humildes, que nós sejamos benevolentes. E a lista é grande. Temos sido assim no nosso dia a dia? Como é que nós temos pautado o nosso dia a dia? Questionamentos constantes, porque esses questionamentos não são para nos colocar para baixo. Porque se nós ainda não conquistamos isso, a gente já sabe que nesta encarnação, pelo menos se a gente está se tocando a partir de agora, nós temos oportunidade de fazermos essa estrada melhor. Se não fazemos até hoje, podemos começar agora, nesse instante, essa melhora do nosso interior. Um outro detalhe interessante é que nós cobramos mudanças no outro, mas não promovemos mudanças em nós. Ainda temos uma séria dificuldade nesse quesito. Apontar o dedo para o outro é uma coisa facílima de se fazer, mas e para nós mesmos? Quando a gente chega na casa espírita, assiste uma palestra, e chega em casa e fala: ouvi coisas interessantes, serviam para você. Será mesmo que serviam para aqueles nossos familiares, aqueles nossos queridos ou amigos que não foram naquela sessão naquele dia? Não. Servia exatamente para nós, para que a gente se toque das reformas que precisamos empreender em nós. Antes de apontarmos o dedo para o outro, façamos esse exercício para o nosso interior. No que eu preciso melhorar? A nossa consciência ela sempre grita. Quando a gente erra, a gente sente um friozinho lá, né? Dentro do peito, alguma coisa desperta em nós. É a consciência. Ouçamos mais a nossa consciência, verifiquemos no que precisamos melhorar, envidemos esforços e sigamos em frente. Quando a gente chega para uma encarnação, não chegamos sozinhos, é tudo muito planejado. A gente sabe da existência do anjo da guarda, mas temos irmãos, espíritos familiares, aqueles irmãos que se afinizam com a gente. Claro que nós procuremos estar afinizados com aqueles irmãos que nos acompanham e pensam no bem, porque também temos irmãos junto conosco que nos induzem ao mal, porque são reflexos de atitudes nossas de vidas passadas, mas se a gente empreende reforma íntima, a nossa faixa vibratória vai mudar e nós vamos angariar boas companhias. E precisamos promover urgentemente essas mudanças em nós. Ah, mas temos tantas vidas pela frente. Vou deixar para a próxima. A gente ouve algumas pessoas falarem. Não, o tempo urge. Não vamos deixar para a próxima o que a gente pode fazer nessa. Certo? E detalhe, hein? Vamos continuar pagando nossas contas em dias,
vamos continuar fazendo bem, vamos continuar acordando cedo para trabalhar, sem ainda necessitarmos dele, mas vamos cuidar da parte material e da parte espiritual. Temos várias frentes de trabalho no que se refere à parte material e espiritual. Ora, vivemos num planeta material. Cuidemos da matéria, cuidemos de tudo que se relaciona a ele para nós vivermos bem aqui, mas nunca esqueçamos da parte espiritual. Vamos seguindo? Muitos de nós ainda nos julgamos superiores aos outros. Muitos de nós ainda estamos abraçados com esse tipo de dificuldade, de acharmos que somos melhores que os outros, de que tudo que nós fazemos é melhor, é mais perfeito, né? Ainda a gente encontra isso em nós, em graus variados, né? E encontra também nos nossos irmãos de caminhada. Muita gente acha que só ela sabe fazer aquilo, né? Que os outros não sabem fazer isso por mim, só eu mesmo pegando para fazer. Então a gente ainda fica abraçado com essas dificuldades. Daí a gente vai percebendo o que é ser um homem de bem, não é verdade? Humilhamos, discriminamos, maldizemos, invejamos. Nós somos feitos de várias frentes de trabalho e muitos de nós estamos abraçados só com esses 4 exemplos aqui de humilhação, de discriminação, de maledicência, de inveja. Tem gente que tem os 4, tem gente que só tem 2, tem gente que tem 3, tem gente que ainda está abraçado com um problema desses, mas é aquilo que eu venho dizendo, não é para a gente se colocar para baixo, é nós nos autoconhecermos, percebermos as nossas dificuldades e procurarmos corrigi-las. Assim, nós estamos trilhando essa caminhada para sermos o homem de bem. Né? Porque, eu não falo mal de ninguém, eu não sou mal. Às vezes a gente fala, né, do outro, né? A gente às vezes discrimina. Não existe, existem vários tipos de discriminação. Tem gente que discrimina o bairro onde a pessoa mora, discriminação de cidade, discriminação de condição socioeconômica, discriminação racial, discriminação de tudo, gente. Então a gente precisa se libertar dessas amarras e viver uma vida mais leve. Não falo mal de ninguém. A gente, ou com muita constância, ou com muita ou pouca intensidade, a gente sempre acaba falando mal de alguém. Sempre acaba achando que alguém não agiu bem, que alguém não é correto, ou que alguém não é da forma como a gente pensava que deveria ser, porque nós somos especialistas em querermos moldar o outro aos nossos pensamentos. Inveja, graças a Deus, como eu disse antes, tem gente que já se libertou disso, mas outros não. Outros almejam ter aquilo que os outros têm. Né? E muitas das vezes, quando conquistam, se veem abraçados com um elefante branco. Né? Queria tanto ter aquilo que fulano de tal tem. Quando compra, aquilo perde valor, porque na verdade não necessitava daquilo. Cada um tem aquilo que é de sua necessidade. A gente precisa também ter a compreensão dessas coisas. Voltamos a falar de reforma íntima. Devemos aproveitar as oportunidades desta encarnação. Essa encarnação atual é a nossa melhor encarnação. Então, aproveitemos bastante ela para nos desenvolvermos, para nos melhorarmos. E aí o Evangelho lembra a gente que o homem de bem estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Se nós já começamos a fazer nossas reflexões, se a gente já vem combatendo essas imperfeições, essas más inclinações que temos, nós estamos nessa senda do homem de bem. A caminhada é longa, mas vale a pena. Todos os esforços emprega para dizer no dia seguinte que alguma coisa traz em si melhor do que na véspera. Já pensou que bacana nós amanhecemos, primeira coisa quando a gente levanta, agradecer ao nosso Pai por mais um dia de oportunidades que Ele criou para nós, por nós estarmos aqui para tentarmos nos melhorar e termos também já em nós que a gente está melhor do que ontem.
Já pensou? É a gente fazer autoavaliação constantemente. Isso é um serviço de caridade para conosco. Então, já pensou? Todos os esforços emprega para dizer, no dia seguinte, que alguma coisa traz em si de melhor do que na véspera. Estamos aqui para isso, para sermos a cada dia melhores. Não melhores do que os outros, melhores para nós mesmos, melhores enquanto espíritos. O homem de bem sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Eu sempre converso aqui com a minha família quando nós observamos o noticiário, coisas acontecendo, catástrofes. Eu sempre lembro, viu? Isso aconteceu mais uma vez porque estamos num planeta de provas e expiações. É punição que Deus cometeu para nós, fez para nós? Não. É o nosso grau evolutivo. Ainda está compatível com o planeta que nós habitamos. Dessa forma como nós encontramos. E que muitas das vezes criticamos. Essas coisas acontecem na Terra. Acontecem ainda porque nós ainda não nos modificamos. Nós ainda não conseguimos nos melhorar o suficiente para que a Terra seja um planeta mais leve, seja um planeta mais tranquilo de se viver, de se habitar. Mas esses esforços, quem tem que envidar somos nós. O planeta Terra só vai melhorar quando nós melhorarmos, quando nós deixarmos egoísmo de lado, quando nós deixarmos a falta de investimento no moral de lado, né? Quando nos voltarmos a nos espiritualizar cada vez mais, nós queremos sempre paz e felicidade. É isso que a gente precisa. Quando a gente faz uma enquete por aí e pergunta o que você mais deseja na sua vida, queria ter paz e felicidade. Mas essa paz e felicidade não caem do céu. Elas são conquistadas através do nosso esforço, pelo nosso estudo de nós mesmos, pela nossa evangelização e da prática do evangelho no nosso cotidiano. Então, as dores vão nos visitar. Enquanto estivermos habitando o planeta Terra, elas nos visitarão. Muitos ficam sem emprego, outros angariam doenças, entes queridos precisam partir antes de nós, mas que nós sejamos resignados, mas uma resignação ativa. Muitos lamentam porque seus familiares vieram a desencarnar, mas cada espírito está no seu tempo. Aqui é uma escola, a qual viemos para aprendermos o que é o amor. O amor é a fonte de tudo, e nós precisamos compreender o que é o amor, entendê-lo bem e aplicá-lo no nosso dia a dia. Então aqui é uma escola bendita, em que o nosso Pai nos coloca para que nós apreendamos essas lições. Viemos já várias vezes, e se hoje nós já estamos um pouquinho mais atentos ao Evangelho, isso significa que nós viemos progredindo, viu? É isso que é bacana a gente lembrar. O progresso, a lei do progresso, ela não falha. O progresso é para todos nós. Agora, precisamos ter vontade. Vontade é a mola propulsora de um espírito. Então, todas as decepções são provas ou expiações. E devemos aceitá-las sem murmurar. A resignação ativa é aquela em que você reconhece que o problema está ali, ocorreu, mas que você pode fazer alguma coisa para melhorar. Ah, mas um familiar meu desencarnou. Como é que eu vou fazer para melhorar? Faça prece pelo seu irmão que desencarnou, pelo seu querido que desencarnou. Mas faça preces pedindo iluminação para esse irmão ou para essa irmã, pedindo que continue sua caminhada em outras paragens da melhor forma possível, pedindo assistência aos bons espíritos que estejam com esses nossos entes queridos, mas nunca ficar pedindo para que eles velem por nós, olhem aqui para baixo, né, como o pessoal fala, né, que ainda tem esse pensamento do alto e do para baixo. Não ficar naquele pensamento de querer, vele por nós, olhe por nós. Aquele irmão que nos antecedeu na grande viagem, muitas das vezes não tem essa condição.
de olhar por nós no momento. Ele precisa continuar a caminhada evolutiva. Então, e que a gente aceite, um dia nós também vamos voltar a fazer essa grande viagem e os que ficarão aqui sentirão a nossa ausência. Mas aquele detalhe, tenhamos saudade saudável, né? Saudade sem sofrimento, porque o sofrimento é opcional e a saudade está mostrando para a gente o quanto a gente amava aquele ser, aquele ente querido nosso que partiu. E a gente lembra dos bons momentos e agradecemos a Deus a oportunidade de termos convivido. Se as dores batem em nossa porta de forma inevitável, que peçamos a Deus forças e coragem para superá-las. E outro detalhe importante é nada desse papo de que a humanidade está perdida, de que a humanidade não tem mais jeito. Poxa, nós não somos seres à parte da humanidade. A humanidade somos todos nós. Então, todos nós temos jeito e todos nós vamos melhorar. Pensemos isso. Essa história de dizer o mundo está perdido e a humanidade está perdida, isso não existe. Que a gente tire isso de nossas ideias. E aí nós continuamos o nosso exercício fazendo algumas perguntas de foro íntimo. Perguntas que precisamos fazer para nós mesmos. Retribuímos o mal com o bem? Paramos para pensar nos outros antes de pensarmos em nós? Respeitamos escolhas, raças e crenças? Encontramos satisfação nas conquistas alheias? Fazemos o bem sem cobranças? Esquecemos ofensas? Já paramos de buscar os defeitos alheios? Tratamos bem os nossos subordinados? São perguntas chaves para que a gente possa estar aí perseguindo esse caminho aí do que é ser o homem de bem. Mais um detalhe para a gente prestar atenção. O homem de bem não se envaidece da sua riqueza nem das suas vantagens pessoais, por saber que tudo que lhe foi dado pode ser-lhe tirado. É nós lembrarmos que não temos nada aqui. A gente costuma brincar, às vezes no dia a dia, a gente ouve, quando morrer não vai levar nada no caixão. Bom, de material não vai levar nada. Né? Nada nos pertence. É lembrarmos e termos essa consciência de que tudo aqui está sob empréstimo. Tudo nos é emprestado. Ah, mas eu tenho a casa própria. Momentaneamente. Trabalhamos, ou herdamos, ou seja lá de que forma obtemos nossos bens materiais, mas eles são um empréstimo enquanto nós por aqui tivermos. Né? Quando a gente se vai, a gente deixa herdeiros ou não, alguém vai dar cabo daquilo que ficou por aqui. Roupas, automóveis, outros tipos de valores, joias, quantias de dinheiro no banco. Então, tudo isso é transitório. A gente precisa mesmo ter essa ideia em mente para que a gente até não brigue. Quantas energias a gente gasta, né, por causa de bens materiais? Quanta desarmonia em família, né? Quanta coisa ocorre por causa dos bens materiais. Agora não vamos maldizer os bens que nós temos, né? Não vamos maldizer tudo aquilo que angariamos na nossa estada aqui na Terra. Claro que não. Já havia falado anteriormente que a gente precisa cuidar. Vivemos num planeta material, ainda precisamos muito da matéria densa para sobreviver, mas não é por isso que a gente vai desvalorizar. A gente precisa exercitar o desapego. O homem de bem usa, mas não abusa dos bens
que lhe são concedidos. Sabe que é um depósito de que terá de prestar contas e que o mais prejudicial emprego que lhe pode dar é o de aplicá-lo à satisfação de suas paixões. Que satisfação de paixões são essas? Né? Tem gente que, infelizmente, utiliza o dinheiro, utiliza a posição social para prejudicar o outro. Não é? A gente sabe disso. Tem gente que usa isso como um grande poder, né, de sacrificar aquele que não tem essa mesma condição, de obrigar a muita gente a fazer o que se quer. Porque num planeta material e numa condição espiritual em que ainda nos encontramos, muitos se corrompem, né? De qualquer forma, pela matéria. Usar os bens sem abusar deles. Quanta gente esbanja, joga fortunas fora em nome de prazeres. Já estudamos isso no Evangelho em outros tópicos, em outros capítulos, que muitas das vezes nos é dado ter uma boa condição financeira, muitos bens, justamente para que possamos distribuí-los com o outro, dividirmos com o outro, termos uma posição, termos bens para gerarmos emprego, para ajudarmos a ciência, patrocinarmos cientistas, para patrocinarmos estudos de qualquer monta que venham a beneficiar toda a humanidade. Para fazermos a caridade material, não esquecendo, né, da caridade moral, que é a mais importante, não desprezando a caridade material, né, que venha a ajudar a combater a miséria, a fome, né, que assola o nosso planeta ainda para alguns irmãos. Mas o Evangelho está nos lembrando que nós somos apenas depositários. Se somos depositários, nada nos pertence. O banco é um depositário do nosso dinheiro. Portanto, ele não é dono do nosso dinheiro. Ele aloca o nosso dinheiro lá e nos cobra tarifas para que nós mantenhamos as nossas quantias lá, né? Ou façamos qualquer outro tipo de transação. Assim melhora a nossa ideia do que é ser um depositário. Então, nós somos depositários desses bens que Deus nos dá mediante a nossa necessidade. Por isso, a gente percebe que há uns com tanto, outros mais ou menos e outros sem nada. Todas essas vicissitudes, todos esses acontecimentos têm a ver com a necessidade de cada individualidade. É bom que a gente preste bastante atenção nisso e entenda mais uma vez que Deus não é injusto conosco. Cada um tem aquilo de que necessita. A gente precisa exercitar essa frase e não dizermos como a gente ouve por aí, cada um só tem aquilo que merece. Não. Merecimento todos nós temos. Cada um tem aquilo de que necessita. O homem de bem, se a ordem social colocou sob o seu mando outros homens, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante a Deus. Usa da sua autoridade para lhes levantar o moral e não para esmagar o seu orgulho. Se estamos em cargo de chefia, de supervisão, acima de outros irmãos, como é que nós temos nos portado? De que forma estamos exercendo a nossa liderança? Estamos olhando o outro como um igual? É claro, nós sabemos que chefes, líderes, gestores têm a sua função, precisam delegar tarefas, não esquecendo que também são subordinados a superiores, mas precisamos ter, se estivermos nessas funções, um olhar de fraternidade para com os nossos subordinados.
Isso nós não podemos nos esquecer, certo? Então a gente faz esse questionamento também nos nossos ambientes de trabalho profissional, ou na nossa família, ou na nossa religião, de que forma nós temos nos portado. E mais abaixo, o subordinado, de sua parte, compreende os deveres da posição que ocupa e se empenha em cumpri-los conscienciosamente. Também, se estivermos na condição de subordinados, como estamos agindo? Será que a gente só vive malhando o chefe, achando que ele sempre é contra nós? Será que quando é dada uma ordem, nós a cumprimos? Precisamos dos postos de trabalho, precisamos das oportunidades de labor. Mas como será que temos agido? Chegamos para as nossas tarefas de boa vontade ou não? Desempenhamos-as com afinco, de bom ânimo? São coisas para nós refletirmos também. Porque vocês sabem, há muito subordinado achando que o superior não merece nada, que já tem tudo, né? Pensamento errado. Quantos aí falam mal dos patrões, né? Benditos sejam os patrões que geram empregos também. O patrão e o subordinado são filhos de Deus também. Tem erros e acertos. Mas a gente precisa saber qual o nosso lugar. Não é isso? Tenhamos esse tipo de consciência para que as relações entre aqueles que comandam e os subordinados sejam sempre fraternas. Finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que aos seus semelhantes dão as leis da natureza, como quer que sejam respeitados os seus. Temos direito de dispormos sobre a vida humana? Temos o direito de dilapidarmos existências? Como é que nós temos agido diante dos gêneros homem e mulher? Disputas ainda? Será que não é o momento de nós unirmos forças? Homens e mulheres, em vez de piadinha para lá, piadinha para cá, desrespeito, mas pensarmos em lutarmos juntos pelo bem comum da humanidade, pensarmos no amor, na união, juntos somos sempre mais fortes. Precisamos fazer uma sociedade mais justa, mais honesta, em que se preze realmente a vida, as boas relações, em que ninguém saia sacrificado, em que todos nós tenhamos oportunidades iguais, sejamos respeitados com igualdade. Fica para nós pensarmos também, e não só pensarmos, depois de nossas reflexões, renovarmos as nossas atitudes. O homem de bem é esse aí, esse é o caminho. Somos cristãos? Uma parada. Que silêncio, né? Somos cristãos? O bonequinho ali está pensativo, hein? O que seria ser cristão? Acreditar no Cristo? Sabermos de sua existência? Ser cristão seria postura de vida? É fazermos reflexões sobre isso. Somos cristãos? Jesus tem realmente sido o nosso modelo e guia? Nossas atitudes e pensamentos em relação aos nossos
afetos e desafetos são de cristãos? Qual é a nossa postura diante daquele que é classificado como diferente? O diferente podemos ser nós mesmos, mas dizemos que é o outro. E o familiar difícil? Esse familiar difícil seria eu? E se for o outro? Como o trato? Somos cristãos quando julgamos? Não, nós não julgamos não, Edivaldo. Julgamos. Já falei anteriormente, aqui mesmo no nosso estudo, que nós ainda temos muito de apontar o dedo para o outro. Mas quando apontam para nós, dói demais, não é? Nós temos feito ao outro aquilo que nós sempre almejamos que façam por nós ou conosco. Jesus, ele não passa a mão em nossas cabeças. Através do estudo do Evangelho, nós verificamos que houveram momentos em que ele se mostrou enérgico, mas sempre amoroso. Lembrando que energia não é falta de respeito ou desamor. Quem ama é enérgico. Nós não somos enérgicos, muitas das vezes, com os nossos filhos, netos, sobrinhos, ou com os nossos amigos queridos? Então, ser cristão, realmente, talvez esteja sendo difícil respondermos a essa pergunta, não é? Somos cristãos? Fica para a nossa reflexão também através desse estudo. Aplicando o Evangelho no nosso cotidiano, poderemos dizer que somos cristãos de fato. Agora uma resposta que nos ajuda. Aplicando o Evangelho no nosso cotidiano, poderemos dizer que somos cristãos de fato. Se nós já estamos exercitando essa aplicação do Evangelho diuturnamente em nossas vidas, em relação a nós mesmos, em relação ao outro, nós aí poderemos dizer de fato, eu sou cristão. Jesus é nosso modelo e guia, e por isso ele pode ser imitado. Que nós o imitemos de fato. Nas situações do dia a dia, coloquemos Jesus. É uma situação limite, há uma situação que nós classificamos como grave e não sabemos agir, recorramos a Jesus. E se fosse Jesus aqui agora, diante dessa situação, como é que Jesus agiria? Facilita bastante. Como Jesus agiria diante disso que está se desdobrando diante de meus olhos, diante desse meu novo dia? Em Jesus e no seu bendito Evangelho, nós encontramos todas as respostas. Não tenham dúvidas, meus amigos. Eu acho que essa pergunta a gente já sabe responder. Quem precisa fazer morada em nossa caminhada, em nossas casas, no nosso cotidiano? Quem? Quem bate a nossa porta sempre? Deixamos ele entrar em nossas vidas? Como é que nós deixamos Jesus entrar em nossas vidas?
aplicando seu evangelho, vibrando na faixa de Jesus. Jesus está sempre conosco, mas nós estamos com Ele? Deixemos que Ele esteja conosco, que derrame sobre nós seus bálsamos, sua paz, sua luz, sua visão, suas ideias revolucionárias sempre, sua postura. Aí, de fato, seremos esse tão almejado homem de bem. Seremos homens e mulheres felizes e capazes de proporcionar a felicidade com aqueles que cruzarem os nossos caminhos. Graças a Deus, né? Então é isso, meus amigos. Nosso estudo vai terminando por aqui, mas continua no nosso cotidiano, perseguindo de bom ânimo a nossa melhora moral e espiritual, para nos tornarmos verdadeiramente do bem. Até a próxima. Um grande abraço a todos.